para analisar degraus e tubos de queda no SewerGems, ou no SewerCAD ou no StormCAD, usando o solver GVF Convex ou GVF Rational. A gente pode fazer isso analisando os atributos que tem nos PVs, que possui as cotas das chegadas dos tubos, e fazendo uma análise junto com a cota de fundo da própria estrutura, a gente consegue calcular degraus e quantificar tubos de queda. Então, olhando aqui primeiro os atributos, né, que tem essas informações. Então, eu estou aqui num cenário que usa o solver GVF Convex, e ele reporta aqui nos PVs uns atributos que tem a cota de fundo, que é das chegadas, né, que é o Elevation Invert 1, Invert 2, 3, que são a possibilidade de várias chegadas. Então eu estou aqui num PV que tem duas chegadas. Se eu for num outro que só tem uma chegada, vai ter a informação só no 1. Então, para a gente usar esses dados e calcular a degrau e calcular o possível tubo de queda, a gente pode usar aqui o User Data Extensions para criar uma fórmula para a gente. Então, aqui no caso é uma fórmula para os PVs. Então, eu vou chamar aqui de degrau 1. Eu vou usar essa fórmula para calcular por causa do Elevation Invert 1, a diferença ao fundo da estrutura do PV. Então aqui no tipo vai ser uma fórmula, vai ser uma subtração do Elevation Invert 1 menos o Elevation Invert, que é o da estrutura. É bom aqui mudar no name, que esse primeiro atributo é o nome interno dentro do programa, e se mudar aqui também fica mais fácil de fazer uma fórmula que use esse campo, que é o que a gente vai fazer daqui a pouco, por cálculo do tubo de queda. Então aqui ele fez a subtração e vamos classificar, né, o campo como um campo linear que reporta em metro. E repetindo aqui para o degrau 2, aí repetir para os outros. A gente pode inclusive copiar a nossa sentença e colar aqui na sentença da outra fórmula, alterando só aqui manualmente para 2. Elevation. Fazer só para os dois, para não ficar repetitivo. Aí, agora na sequência eu vou fazer o cálculo do tubo de queda, que é quando este resultado for maior que um valor, para ele fazer o cálculo somente em situações que a diferença de cota for alta. Para fazer uma fórmula que use um atributo, primeiro é preciso dar o OK para que esses dois novos atributos sejam inseridos no banco de dados, para que na hora que a gente for vir aqui, na hora de votar, ele esteja disponível para fazer um cálculo em cima dele. Então, quando eu tiver esse cadeado, quer dizer que o campo já está sendo em uso, inclusive está bloqueado, não dá mais para editar. Se fosse necessário fazer alguma correção, é necessário apagar e fazer novamente. Então vai ser agora aqui o queda, tubo de queda 1. Aí na hora da fórmula vai ser uma fórmula com uma função si. Então vai ser o si, partindo do pressuposto que a queda vai existir para situações maiores que 50 centímetros, por exemplo, vai ser um C. Se a queda calculada em 1 for maior que 50, o tubo de queda vai ter este comprimento. Se a diferença calculada antes na queda para 1 for menor que 50, reporta 0.
Então aqui no if, se clicarmos aqui na função if, ele já vai inserir uma estrutura onde no primeiro espacinho entre a abertura de parênteses e a primeira vírgula é a sentença verdadeira. Então é quando o, o campo que a gente criou, né, seria o degrau 1. Quando o degrau 1 for maior que 0,50, reporte o degrau 1. Aí, entre as duas vírgulas, coloco o que se deseja caso a condição for verdadeira. E no espaço entre a segunda vírgula e o fecha parênteses, o valor que queira que o campo tenha caso o degrau 1 seja menor que 50. Então, no caso, 0. Aliás, faltou o igual, né? Para ser maior ou igual a 50. Aí, para conferir se está faltando alguma coisa, aqui no validate pode verificar se está ok. E a gente vai fazer a mesma coisa para o 2. Então, esse aqui vai ser o tubo de queda 1, classificando da mesma forma, metro, elevation. Agora vai ser o tubo de queda 2, uma fórmula, e agora aqui vai ser degrau 2. E pronto. Então, tenho aqui já um exemplo de rede que possui degraus e quedas. Então, a gente pode fazer o quantitativo através de uma flex table. Então, vou criar aqui uma flex table de poço, onde reporte, colocar aqui a cota do terreno, a cota do fundo, e vou colocar aqui o campo que eu criei, degrau 1. Na prática, colocaria todos, né? Se tivesse as opções de 3, 4, 5. E aqui o tubo de queda 1 e 2. Então aqui no caso a gente tem em alguns trechos como este uma queda de mais de 4 metros, então tem um tubo de 4 metros. E também temos situações aqui com uma queda baixa onde deu 0. E para verificar o total, os quantitativos, através do estatística, podemos ver que a somatória desta coluna, 4 mais essa, mais 0. E no total dos degraus, tem um pouquinho a mais. Tal informação pode ser colocada por anotação, né? Tudo que esteja no banco de dados pode ser anotado. Então é possível criar uma anotação com a cota do terreno, com a cota do fundo. Degrau 1, degrau 2. E aqui em parênteses pode ficar o degrau. Degrau não, né? Tubo de queda. Se a unidade for redundante, também pode se apagar o código da unidade.